obra do Senhor ninguém pode parar, pois a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova de leões. Mas Deus sempre levanta servos que não têm medo, pois estão em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. Se é Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te perseguem, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar. Pois quem está com você é mais forte que o mal. Não pare agora porque já está perto o final. Deus por você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus, porque Deus envia anjos para nos guardar, e o que promete Deus cumpre, não vai falhar. E a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Muito bem, não adianta lutar contra os escolhidos, porque os escolhidos têm um dono. Glória seja dada no nome do Senhor para todos sempre. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, está iniciando essa live na noite de hoje. Eu sou o pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. E estamos começando essa live hoje com a nota de pesar a toda a família do cantor a quem Deus aprove, cantor Lázaro, aprove a Deus levá-lo. Eu queria muito que o Senhor Jesus o curasse, né? Mas a gente não conhece o que está lá na frente, né? A gente não conhece a trajetória que o Lázaro teria se aqui continuasse, que tipo de dificuldades ele passaria, e Deus resolveu poupá-lo. Vamos pensar em perda. Quando Deus resolve levar um dos seus filhos, Ele o faz não por perda, mas assim, eu me lembro quando minha mãe faleceu, eu tinha tanto carinho por ela, tanto amor, nós éramos assim, muito ligados, né? E eu
o meu tio Daniel, o irmão Nelson foram me buscar lá em Tanquinho. E quando eu cheguei, vi minha mãe no caixão, sinceramente, eu desabei emocionalmente. Fui pro quintal, sentei sozinho numa pedra e comecei a chorar. E quando eu estava chorando, perguntei a Deus por quê. Minha mãe foi levada assim, tão nova, e eu precisava de curti-la mais. Não que eu não tivesse curtido antes. Curti muito minha mãe. Era muito chegada a ela, mas... E Deus me respondeu as palavras de Isaías: perece o justo, e não há que atente que o justo é tirado antes da calamidade. Então entendemos que Deus tirou Lázaro antes da calamidade. Não sei que calamidade seria essa. O certo é que Deus não faz nada à toa. Mas as minhas condolências à família do Lázaro e todos os anfitriados, aqueles que gostavam, eu gostava muito das músicas de Lázaro, eu gostava muito, eu curtia muito o seu perfil, o seu nível de fé, como ele vivenciava a vida cristã. Muito lindo, mas... Então eu agradeço as orações de todos, mas temos ainda o pastor Otávio, entendeu? O pastor Evilásio Bastos, sua esposa Celina, eles ainda estão de Covid, né? Vamos orar para que Deus ponha a sua mão e guarde essa nação brasileira, e aqui na Bahia especialmente, que segundo as informações, o Covid está aí com toda a força, né? Ele voltou não, redobrou as suas ações, e a gente precisa de que Deus faça alguma coisa. Olha bem que ele surpreendeu, porque dizia-se que era a mucosa, gostava do frio, e que passando o tempo frio, que, olha, não foi verdade. Então vamos orar para que Deus ponha a sua mão de poder, e que esse é o ano do sobrenatural de Deus. Com certeza Deus vai fazer alguma coisa. Pai Celestial, entregamos nas tuas mãos todas as coisas e pedimos a tua bênção para a família do Lázaro, que está nesse momento enlutada. Consola cada um, Senhor, e abençoe a todos nós que estamos aqui. Nos guarda, nos protege. Pedimos que ainda em favor do pastor Otávio, pastor Evilásio, sua esposa irmã Celina, e mais seu filho, e quem por aí estiver afetado por esse vírus terrível, Senhor, põe a tua mão, guarda esse país, guarda essa nação, guarda a Bahia, e abençoe o nosso país, o Brasil. Abençoe também essas pessoas que estão nos assistindo, toma elas nas tuas santas e benditas mãos, no nome de Jesus. O conteúdo que vamos transmitir seja de bênção para todos que vão assistir, em nome de Jesus. Nós sempre gostamos de saudar os nossos amigos que estão nos assistindo. A gente não pode deixar de falar que Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Estado da Bahia, essas várias, 53 cidades, Rio Grande do Norte, Estado de São Paulo, Estado de Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Acre, Minas Gerais, Pará, Goiás, Piauí, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Rondônia, Maranhão. E as nossas lives, elas já estão lá do outro lado das fronteiras, estão na Europa, estão em Portugal, na Ásia, no Japão, na África, Angola, aqui na América do Sul, Argentina, Chile, Equador. E a gente quer saudar todos de língua espanhola, que Deus les bendiga, que Deus pueda bendecir a todos ustedes. Eu estou contento e muito agradecido por sua assistência. E eu também quero agradecer aqueles que forem de língua inglesa, estão nos assistindo. Thank you very much for your assistance just moment. God bless you very much. As características dos homens dos últimos tempos. Esse conteúdo Deus me deu aqui agora à tarde, quando eu cheguei de Feira de Santana. Sentei, fui programar aqui as coisas para a igreja,
já que o novo decreto governamental, a partir de hoje já começa, ou a partir de amanhã, começa o recolher a partir de 18 horas. Então estamos colocando os cultos para tarde. Vamos passar esses dias todos até dia 1º, campanha de oração. A campanha é chamada Hora Nona, com base em Atos 3, que diz que a hora nona, Pedro e João subiram ao templo para orar. Essa hora nona é 3 da tarde. Hora 0 manhã, hora terceira 9 horas, hora meio-dia, hora sexta, e hora nona, 3 da tarde. Então a igreja vai estar nesses dois grupos. Ó. Um grupo Pedro vai orar, vai estar na igreja de 3 a 4, 15 a 16 horas, e o grupo João vai estar na igreja de 16 até 17 horas. Depois de 18 começa o recolher. E teremos meia hora de oração, 10 minutos de devocional e 20 minutos será a preleção, a pregação que eu ou os nossos escalados, nossos obreiros, estarão ministrando. Então, domingo a escola dominical funcionará normal, né, de manhã. Os círculos de oração também, à tarde da bênção, vai funcionar normal. Agora, os cultos amanhã, da noite, serão de tarde, 3 às 4, 4 às 5. E vai de amanhã até sexta da outra semana, para a gente ver o que é que vamos fazer de acordo com o andar da carruagem. Pois bem, o texto bíblico que escolhi para esta noite está em 2 Timóteo 3, verso 1 a 5. Diz assim, ó, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3, verso 1 a 5. Também o Paulo aqui deu um show de adjetivos e substantivos. Também Paulo era um homem versado, formado aos pés do doutor Gamaliel, ó, diante de quem os sábios da época tiravam o chapéu. Não esqueça que Paulo teve lá no Areópago, aquele lugar onde saíam lá os filósofos, aquele pessoal que tinha realmente conhecimento. E Paulo teve aí, chamaram até de paroleiro, quer dizer, aquele de estranho que ninguém conhecia, mas Paulo chegou e deu um show. E diante do rei ele disse, ó, as tuas muitas letras te fazem delirar, Paulo. Paulo realmente é um camarada, eu tenho maior admiração pelo conteúdo cultural de que Paulo era possuidor. E sabe-se que Paulo falava hebraico, a sua língua nativa, aramaico, a língua que falava na época de Jesus, o grego e o latim. Então Paulo era poliglota, essa é a ideia que temos. Então realmente esse Paulo é um camarada, era o cara, como dizemos aqui no nosso linguajar nordestino. Muito bem, então vamos ver aqui quais são as marcas desses últimos dias. Já sabemos que estamos vivendo nos últimos dias e a Bíblia traduzida, e a palavra traduzida do grego para tempos trabalhosos aqui é tempos difíceis, tempos perigosos. Se trocar aqui a palavra trabalhosos, no grego é tempos perigosos. De fato, gente, ó, não vamos nos desligar dessa linguagem de Paulo. E realmente estamos vivendo tempos perigosos sobre a terra. Basta ligar a TV ou usar algum tipo de aparelho na rede social para você ter logo ideia
Você vai perceber o noticiário. Todos os dias nós temos relatos de violência e perigo que está invadindo o mundo a cada minuto. E o motivo disso tudo está nos versículos a seguir, que vamos estudar. Ontem mesmo, estava assistindo um jornal de uma rede de televisão, contando o caso de um cidadão que espancou a filha, bateu-a violentamente. A menina foi internada e o médico, o laudo médico determina que sofreu alguma lesão, como se tivesse sido engarguelada. A criança está lá, coitada, na iminência de ficar paraplégica. E foi o próprio pai, não é padrasto, não, pai biológico. Havia uma pinguela, aquela passarela meia irregular, que se sai de um lado do rio para o outro lado. A criança pediu ao pai para ir lá, o pai não... A criança estava querendo atender suas necessidades fisiológicas. Falou com o pai não ligou. E aí ela tentou ir sozinha, depois ela não conseguiu, aquilo balançou, mas aí ela acabou fazendo serviço ali na sua própria calcinha, e o pai violento bateu na criança, violentou-a fisicamente, o próprio pai, gente. Aí, como esses casos, tem outros casos no Brasil. Então, gente, essas características são fantásticas, são coisas do mundo odierno. E a gente tem muito cuidado. Eu falei aqui no das lives de semana que um organismo, Feira de Santana, que foi organizado, foi preparado para atender esses desenlaces de casamento, essas desuniões, essas brigas em casais. E grande foi a surpresa dessa ONG, que 72% dos casos que chegam ali são de famílias cristãs. Dá para entender, gente? E eu estou aqui batendo forte nisso aqui, mas tem gente que não gosta, tem gente que me olha com a cara, fica assim comigo, mas eu vou fazer o quê? Eu estou aqui utilizando a Bíblia. Aqui eu uso para mim. Você pensa que também não tem uma natureza ruim? Eu tenho uma natureza ruim, mas você precisa controlar, precisa pedir ao Senhor graça para você, conter o seu ânimo. A Bíblia diz que quem contém o seu ânimo é melhor do que um que vence uma cidade, destrói a cidade. Então, vamos ter cuidado, gente. Vamos orar para que Deus nos ajude. Se você é violento, tem um pavio curto, então, tenha cuidado, é uma criança, gente. Aqui, você vê tantos casos dessa natureza. Vamos ver aqui o que é que Paulo fala. Quais são as características traçadas por Paulo dos homens desse tempo do fim. Eu falei há pouco instante que Paulo usa aqui uma série de adjetivos. Adjetivo é a classe gramatical da língua portuguesa que caracteriza o substantivo, né? Então, vamos ver aqui. A primeira característica que Paulo fala nesse texto que eu li é porque haverá homens amantes de si mesmo. É a primeira característica. Isso aqui não é uma coisa boa não, gente. Claro que tem o amar a nós mesmos, no sentido mais lógico, mais dócil, porque até a Bíblia diz que amar a Deus por todas as coisas, e o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente não ama o nosso próximo, a gente não ama a si mesmo, não podemos amar o próximo. Mas aqui Paulo fala que é uma das características daninha, essa aqui do lado negativo. Haverá homens amantes de si mesmo. Quando a gente pensa nesse amante de si mesmo, a gente pensa no narcisismo. O narcisismo vem de Narciso. E Narciso, segundo a mitologia grega, foi o que, olhando na água a sua imagem, ele ficou tão apaixonado por sua imagem que morreu ali, não conseguiu sair. Esse Narciso. Daí, toda pessoa que ama-se a si mesmo, chamamos de caracteres de narcisismo, ou é narcisista. Entendeu? Em nenhuma época o ser humano esteve tão preocupado com a aparência
do que na atualidade. Aí tem os masters. Antigamente quem ia muito a salão era mulher. Agora não. Agora, ó, está dividindo elas por elas. Né? Antigamente eram as mulheres que ficavam perante o espelho, procurando ficar mais atraentes. Agora não, agora tem homens que fazem isso também. Provando uma infinidade de roupas antes de sair, a ponto de esgotar o estoque de guarda-roupa, até mesmo antes de experimentar alguma que possa ser de seu agrado. E isto não tem sido um comportamento exclusivo do sexo feminino. Tem homem que é assim também. Muito pelo contrário. A maioria dos homens tem recorrido a cosméticos que possam tratar ou pelo menos maquiar os sinais da idade que vai se avançando, como, por exemplo, as rugas, manchas ou calvície. E isso quando não optam por cirurgias plásticas para obterem um melhor resultado. Eu conheço homens que fizeram cirurgias plásticas para melhorar o visual. Uma busca que tem rendido milhões de dólares para as indústrias de beleza. É absolutamente normal cuidar da aparência. No entanto, o modo de vida da sociedade, assim também como os seus valores, têm sido fortemente influenciados pela mídia, que tem inculcado na mente das pessoas o seu ideal de beleza. Eles apresentam ali um modelo, e aí muita gente fica refém desses modelos. Ó. Por isso, uma garota que não usa um penteado semelhante à de uma atriz principal da novela, a novela das 8, evidentemente, começa a se sentir ultrapassada e tão logo vai ao cabeleireiro, tenta deixar seu cabelo pelo menos parecido com aquela atriz que ela visualizou na televisão ou na rede social. Mas não para por aí. Mais tarde ela vai querer falar como ela, usar as roupas que ela usa, ter o que ela tem, deixando desencadear em si desejos fúteis que, quando não podem ser saciados, causam fortes frustrações. Ó. Até essa de imitar a voz daquela atriz, vestir-se como aquela atriz veste, aí isso gera uma série de confusões. Os pais que o digam, que às vezes os pais não têm condições de equiparar a sua filha no modo de vestir com aquela atriz da televisão. Isso é terrível, isso é um tempo moderno. E isso não é só com mulheres, com homens também. É uma das características dos últimos tempos que Paulo falou aqui, e a gente vai continuar. O segundo adjetivo que Paulo usa aqui como qualificação para os homens desse final de era são avarentos, os avarentos. O que é avareza? Avarentos classifica ou caracteriza uma pessoa que sofre da avareza, ou é vítima da avareza, ou pratica a avareza. O que é avareza segundo a Bíblia? A avareza é a vontade excessiva de acumular dinheiro e obter bens materiais. Uma pessoa avarenta coloca o reino de Deus em segundo plano e tem a riqueza como meta de vida. Ó, a igreja fica lá, ele não é bom nos dízimos, não é bom nas contribuições, ele pensa só na riqueza. E a avareza, ou também usura, pode levar uma pessoa a cometer outros pecados, como a mentira, a ganância, a prostituição e até mesmo o homicídio. Se ele está pensando em dinheiro, pensando em se locupletar, aí tudo aí é válido. Aí é bom ter cuidado, né? A avareza faz com que as pessoas se tornem mesquinhas. O popular pão duro. Tem gente assim, tem pais pão duro, que não libera dinheiro, nada para sua mulher. O dinheiro que ele tem, ele gasta com isso. E, é pão duro. Até para dar o dízimo. Tem gente que é pão duro, que até quando vai orar, ora assim, Senhor, abençoa, Senhor. A mão assim. Mas quem é a mão assim para doar, não pode receber. É melhor se a mão aberta para doar, porque ela está pronta para receber. Isso é muito bonito. Então, a falta de generosidade gera má fama
e mancha a reputação do cristão, como está em Provérbios 22:1 e Atos dos Apóstolos 20, verso 35. Você pode lá examinar, porque tempo não dá para a gente ver aqui. Um abismo chama outro abismo. Isso é um fator dominó, Salmo 42:7. E por causa do dinheiro, muitos caem na armadilha do diabo. Ó, se você parar em alguns programas de TV, você vai ver quanta gente está se atrapalhando com os ladrões, pensando em dinheiro, né? Aí recebe uma mensagem, uma coisa barata, vai lá, o dinheiro que tem pouco, paga, e daqui a pouco foi passado a perna, o ladrão roubou. Então é preciso ter cuidado, porque um abismo chama outro abismo. E por causa do dinheiro, muitos caem na armadilha do diabo. Quem ama o dinheiro nunca se satisfaz. Pode ter isso aí. Quando era menino, eu ouvi dizer assim: a barriga do interesseiro nunca enche. E lá o provérbio diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Ela nunca satisfaz. Então precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa, essa avareza. E inclusive a avareza é um pecado capital, é um dos pecados capitais. Né? Aqueles 7 pecados mortais que tanto a Igreja Católica publica, e que a gente conhece, porque está, às vezes, citado na teologia. O pecado da avareza é popularmente conhecido como o pecado capital. Os 7 pecados capitais é uma tradição evangélica e católica. Apesar da avareza fazer parte desta lista, não há nenhuma lista de pecados capitais na Bíblia. Mas lá a teologia mostra. Mas a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. E todo pecado nos afasta de Deus. Não existe pecadinho ou pecadão. Todo pecado tem consequências e vem do mesmo fruto, que é a desobediência, como está em Mateus 5, versos 18 e 19. Através da graça de Jesus, temos a oportunidade de nos afastarmos do pecado da avareza. Quando voltamos aos nossos olhos para Cristo, os bens materiais e a corrida pelo dinheiro já não faz parte do nosso objetivo de vida. Efésios 2, 8 e 9, 1 Timóteo 6, 17 e 19. Então, essa situação de avareza é terrível. Eu sei um caso, não quero contar porque eu não quero melindrar os nossos amigos da Portugal. 2 amigos vieram morar aqui e eram avarentos. E eles enricaram vendendo leite com água com leite, ou leite com água. Depois que estavam ricos, resolveram ir a Portugal. E aí vieram fora do navio para não gastar muito. Ó, pão duro, né? Avarento, pão duro, não quer gastar. Vamos no navio para não gastar muito. E foram do navio. E aí, o alto mar, como estava debruçado ali no cais do navio, e olhou aquele oceano todo, e disse: ô, Manuel, sim, Francisco, já pensaste se estas águas todas fosse leite? Eles estavam tão assim acostumados a colocar água no leite, que o outro perguntou assim: e onde iríamos achar tanta água para colocar nesse leite? A avareza faz isso. O avarento pega o hábito. Tomara que ninguém desses que está aí me assistindo tenha esse elemento tão daninho que é a avareza. O avarento não entrega dízimo. Teve um avarento que foi meu colega pastor, que me antecedeu lá em Itaien. Ele foi falar com aquele irmão, que ele era fazendeiro. Ele não dá, pastor, quando eu tiro aqui, ó, o dinheiro do vaqueiro, o dinheiro de estocar o pasto, das vacinas, aí eu gasto tanto que Deus não fica me devendo. Avarento.
E quando eu cheguei para pastorear essa igreja, ele adoeceu. E a igreja, ele adoeceu, o médico condenou o dedo polegar dele, dizendo que ele tinha que cortar, que era câncer. Ele não admitiu, veio para casa, a doença piorou, chegou lá, o médico tem que cortar a perna. O câncer ia ter se espalhado pela perna. Aí o médico marcou o dia de cortar aquela perna, e de novo a igreja Assembleia de Deus em Itanhaém forneceu o veículo da igreja abastecido para que um diácono pudesse levar aquele homem lá em Vitória do Espírito Santo. E grande foi a surpresa da gente. E lá o homem foi para o meio da cirurgia, e em vez de cortar a perna que era doente, cortou outra perna. O preço que se paga por ser avarento em relação a Deus, meu Deus do céu. Se você tem esse hábito de ser assim, ó. Você pensa um pouquinho aí, viu? O terceiro adjetivo que Paulo usa aqui é o presunçoso, no plural. O que é presunçosos? O que significa? Presunçosos é plural de presunçoso. E presunçoso vem de presunção, que é o substantivo. O mesmo que altivos, soberbos, orgulhosos, presumidos, pretensiosos, ufanos e vaidosos. Mas o que significa, afinal, essa questão de presunção, presunçoso? Presunçoso é a pessoa que tem uma opinião excessiva, boa, positiva e elevada sobre si mesmo, ou julga melhor que os demais. É o presumido. Aquele que se acha belo, perspicaz, com maior inteligência, etc. Ele é melhor que todo mundo. Ninguém, em qualquer lugar onde ele estiver, ninguém é igual a ele. Ele sabe mais, ele é mais crente, ele é mais fiel, ele tem a mulher dele, nunca traiu. Ele conta essas vantagens para se mostrar que é melhor. É presunção isso aí. Paulo chama de presunçoso quem pratica esse tipo de coisa. A quarta palavra que Paulo usa aqui é soberbos. Soberbos, aqui não é adjetivo, é substantivo. Né? O que soberbo vem de soberba. E o que é soberba? Soberba é orgulho, é arrogância, é sentimento de superioridade. O soberbo tem uma visão distorcida de si mesmo, achando que é melhor que os outros. A Bíblia diz que a soberba leva à ruína. É um fator dominó. Onde há soberba, aí haverá ruína. Soberba é se achar superior às outras pessoas, como está em Jeremias 48, 29 e 30. Lembra aqueles dois indivíduos que subiram ao templo para orar? O primeiro disse: ó Senhor, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou igual a esses homens maus por aí, roubadores, adúlteros, nem mesmo com esse publicano que está aqui, ó. Eu jejuo 2 vezes por semana, 2 dízimos, 2 esmolas. Aí Jesus, com a sua simplicidade, disse: o primeiro voltou para casa justificado porque se humilhou. Mas esse aqui, esse soberbo, voltou para casa pior do que veio. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. No caso mais extremo, o soberbo pode achar que é muito mais importante que Deus. Às vezes chega a esse ponto. Já contei aquele caso aqui de fazendeiro lá de Minas Gerais. Ó Deus, te agradeço porque eu era vaqueiro, me tornei um fazendeiro, tenho 11 fazendas. Eu enriquei tanto, Deus, que eu já não preciso de ti. Soberba. Quem é que é o elemento que tem mais se identifica com a palavra soberbo? Satanás. O soberbo despreza as pessoas que acham inferiores, não os tratando com respeito e a dignidade que merecem. A soberba é perigosa porque torna a pessoa insensível e insensata. Ela tem essa pompa toda, humilha, mas ela não percebe. Ela é insensível, que não sente, insensata, que pratica coisa que não é sensato. O soberbo se torna egoísta e põe seus próprios interesses acima das pessoas inferiores.
Em vez de adorar a Deus, adora-se a si mesmo e despreza o poder de Deus. Lamentavelmente, isso aqui, gente, é... A quinta palavra é blasfemos. E o que é blasfemo? Blasfemo vem de blasfêmia. É um adjetivo que profere blasfêmia, ou que contém blasfêmia, ou ainda, no substantivo masculino, aquele que profere blasfêmias. E o que significa blasfêmia, pastor? Blasfemar vem do verbo blasfemar. Blasfema vem do verbo blasfemar. O mesmo que maldizer, maldiz, pragueja, renega, amaldiçoa, vitupera, insulta e ultraja. Está vendo? O blasfemador, ele maldiz os outros, joga praga, roga praga, renega, amaldiçoa, vitupera, insulta e ultraja. Ele é um caba desastrado. O pior, que tem na igreja gente assim também. Incrível, gente. Sexto lugar, aqui Paulo fala desobedientes a pais e mães. E desobedientes é um adjetivo que caracteriza uma pessoa que tende a desobedecer, que não é submissa, que não aceita ordens, não aceita normas. É algo ou alguém que não obedece. É a pessoa que não se submete, nem aceita ordens, normas ou regras. Tem filhos assim. Aliás, peraí, faça uma pausa. Tem gente que é assim também na igreja. Não é obediente às ordens da igreja, às determinações pastorais. Mas também, vamos lá. Se alguém não obedece a seu pai e a sua mãe, vai obedecer o pastor? Claro que não. E a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Então, quando ele não obedece o pai e mãe, ele não vai obedecer a ninguém mais. Por isso que na psicanálise a gente conseguiu um conceito lógico, que um bom filho será sempre um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai e uma boa mãe. Mas começa em casa. Bom filho, boa filha. Isso aqui é muito bonito, não é? Pois bem, vamos ver aqui agora a sétima palavra que Paulo utiliza aqui, ingratos. Essa palavra aqui, essa classificação aqui, gente, é muito forte. Ninguém escreve uma linda história com Deus sem um coração agradecido, inclusive na família, no trabalho, na escola. É Aldailson Fonseca o autor dessa expressão aqui, de fato. Você é o que é, agradeça aos seus professores, aos seus pais, enfim. Quem viveu em torno de você, que ofereceu a mão, a sua ajuda para você ser o que é hoje. Agora vem, a ingratidão é o câncer de qualquer relacionamento. Revela um egoísmo acima do reconhecimento, sugando o amor compartilhado na direção do próprio ego. Ingratos são extremamente solitários. Pior que eles são passageiros também. Agora, adianta curar a lepra se o coração permanece infectado? Por que estou fazendo essa pergunta aqui? Eu vou citar aqui o caso de Lucas 17, dos 10 leprosos que foram pedir a Jesus para serem curados. E só um voltou. Primeiro vamos pensar aqui uma coisa. Leprosário era o lugar onde ficavam os leprosos. Eles não podiam, a lepra, como o Covid, como eram chamadas doenças infecto-contagiosas. Quem tinha lepra não podia estar no convívio social das pessoas. Não podia falar com o pai, com a mãe, não podia estar em companhia do seu namorado, do seu marido, do seu esposo. Vivia num lugar chamado leprosário. A comida era colocada ali em algum lugar, não podia ter contato. A pessoa não podia nem cumprimentar ninguém. Então, esses 10 leprosos, juntos ali, eles podiam, porque
Todos estavam leprosos, né? Vendo Jesus, recorreram. Aí o Senhor mandou, vão lavar-se, vão mostrar-se ao sacerdote. E aqueles homens foram, todos voltaram curados, que Jesus mandou mostrar ao sacerdote, porque naquele tempo era assim. Quem descobria a lepra era o sacerdote. E também fazia o teste para ver se a pessoa recebia, teria recebido a cura. E aqueles 10 foram embora, só um voltou. Agora, adianta ter saúde na carcaça com a alma vazia? Como tem gente assim? É triste, não é, gente? Gente mal agradecida. Só um voltou. Lembrou o universo que sempre haverá heróis saltando da lama? Ele voltou para reconhecer o mais importante, ser grato, é ser grande. Isso é imenso, gente. Na vida amorosa é assim também. Quantos casais que o marido não reconhece o que a mulher faz? E tem mulher que não reconhece o que o marido faz. Esse joguinho, essa dicotomia de ingratidão tem se alastrado, tem prejudicado profundamente os casais, os casamentos. Ok? Então, jamais será feliz um namoro sem ação de graças, um casamento sem ação de graças. Pois ingratidão é diagnóstico irrefutável de um orgulho sem fim. Até porque orgulhosos nunca chegam a lugar nenhum. É autoexílio infinito. Isso aqui é terrível. Uma dica. Faça o que Paulo está dizendo aqui. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Choveu, dê graça. Fez sol, deu graça. O salário deu para comer, dê graça. Não deu, deu graça. Você está doente, dê graça. Ficou bom, ficou boa, dê graça. Valorize sem ressentimentos. Tem muita gente ressentida porque eram 2 pássaros. Olha isso aqui, gente. 2 pássaros voando. Ele pegou um e ficou outro. Ele não sabe agradecer. Um já está na mão. O outro não pegou, mas vai pegar. Um já está aqui garantido que vai chegar a pegar isso. Mas por causa desse aqui, ele esquece que um já está ali e ganho. Então vale a pena a gente agradecer. Valorize tudo que Deus fez sem ressentimento. Vença seu umbigo. Ninguém escreve uma linda história com Deus sem um coração agradecido. Inclusive na família, no trabalho, na escola. Tá certo? Ingratos acham que sempre tem razão. Só eles é que existe, ele que tem razão. O mundo lhes deve. Ele é o rei da cocada preta. Mas não é. Porque tem uns que até os anjos têm que se prostrar perante eles, porque eles são tão importantes. Meu Deus do céu. Isso aqui, gente, é o fim da... Não é trágico isso aí, gente? É assim. Deus que nos livre. Quando eu falo isso aqui, eu tremo. Eu tenho que procurar ser humilde. Mas sou tentado a fazer a mesma coisa. Eu não sou diferente de ninguém, não. Eu sou humano, sou indivíduo, sou pessoa. 8º lugar, Paulo fala profanos, características dos homens desse final de era. O que é profano? Profano é tudo que transgride as regras sagradas. Aí agora a gente vai falar um pouquinho aqui, ó. É o que se torna contrário ao respeito devido às coisas divinas. Aí vem reverência na igreja, que a gente temos falado tanto. Tem gente que entra na igreja, nem parece que está ali um lugar sagrado. Ó. Até obreiros, até pessoas assim, maduras na fé, que tem já um caminho, tem raízes na vida cristã, não consegue, profana. Meu Deus do céu. Isso aqui, gente, é o fim da picada. Gramaticalmente, profano é um adjetivo que qualifica o que é estranho à religião. Vem do latim profano. Ser profano é violar as regras sagradas, é fazer uso abusivo de práticas impuras e indignas. No sentido figurado, profano é aquele indivíduo que é alheio ou estranho às ideias e conhecimentos
ser sobre determinado assunto é um leigo. Ser contrário aos profanos é ser sagrado ou sacro. Ou seja, é respeitar os ritos ou os cultos religiosos. Deus não tolera quando a gente profana aquilo que é santo. Belsazar, Deus não perdoa. E ele é um rei ímpio. Cuidado, gente. Cuidado. Porque tem gente, chega na igreja, pega os pertences da igreja que foram consagrados, cortina, pega arranjo, pega toalha, levam para casa. E eu diz assim, é de Jesus, é meu também. Não é bem assim não, gente. Aquilo que está na igreja foi consagrado para aquele fim. Isso aqui é profanar. Vamos ter cuidado. A Bíblia cita a palavra profano em diversos capítulos. O livro de profeta Ezequiel traz algumas orientações direcionadas aos sacerdotes daquela época. E hoje também os pastores, deverão ensinar o meu povo a distinguir entre o sagrado e o profano. E farão que ele conheça a diferença entre o puro e o impuro. Ezequiel 44, 23. E lá em Malaquias está assim, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o puro e o profano. Nós temos que fazer essa diferença, gente. Mas tem crente que não faz. O culto, por exemplo, é um lugar. Eu vi essa semana aí um pregador estrangeiro salientando que chegou no Brasil, ficou surpreso como um culto de 1 hora no Brasil, gente que chegou 10 minutos já vai sair para o banheiro, vai beber água, vai conversar. Quer dizer, por isso que nós estamos com os cultos tão enfraquecidos, porque falta reverência. Se eu venho para o culto e eu não consigo entender que o culto é sagrado, eu estou profanando. Deus nos guarde, nos ajude, gente. Item 9 aqui, sem afeto natural. Já está dizendo, sem afeto natural denota a pessoa desafeiçoada, tanto no que se refere a amigos e conhecidos, quanto ao cônjuge, parentes, pais e família. Tem gente que não tem afeto natural consigo mesmo, não gosta de si, não se ama. Não ama o pai, não ama a mãe, não ama os irmãos, não ama a esposa, não ama os filhos. Vai amar quem mais? Me fala aí. Terrível isso aqui. Item 10, irreconciliáveis. É um adjetivo essa palavra aqui. Que não se consegue reconciliar. Não adianta, ele briga para ele, se ele briga, eu sou assim. Ele maltrata, eu sou assim. Todo mundo sabe que eu sou assim, eu tenho esse jeito, eu tenho essa forma de ser. E maltrata, machuca, fere. É uma coisa séria. E ele sempre diz assim, eu sou assim. Meus irmãos, meus queridos, desculpe esse desabafo. Item 11, caluniadores. Caluniadores é o plural de caluniador. O mesmo que detratores, difamadores, ultrajadores. Tem gente assim, que gosta de difamar. Item 12, incontinentes. Ou seja, sem moderação, sem controle, que não se consegue controlar, dominar, falar cada barbaridade e não respeita quem está ali presente, onde está. Gente, isso aqui é demais. Também a qualidade de quem se comporta sem comedimento, que age, fala ou gesticula exagerado e imoderadamente. Interessante que essa palavra incontinência, é também um termo médico, da medicina, que tem a ver com a pessoa que é incapaz de controlar ou reter as excreções, principalmente urina ou as fezes. Ele anda fazendo fezes em qualquer lugar. A mesma coisa é a pessoa que não tem controle. Eu conheço um pastor que chama verborréia. Quando você usa uma série de verbos, de palavras que não edificam, só fazem destruir a moral, ofender as pessoas. Chama-se verborréia, que Paulo chama aqui de incontinentes. Quem pratica esse tipo de comportamento é incontinente. 13, cruéis.
Cruéis é o plural de cruel. O mesmo que hediondos, violentos, truculentos, trágicos, severos, selvagens, ríspidos, rigorosos, implacáveis. Tem gente assim, homem e mulher, não é só homem não, homem e mulher também. Tem mulher que é assim, truculenta, tem mulher que é severa, que é trágica. Eu conheço uma que ela era esposa de pastor. Olha isso aqui, não é um... Ninguém me contou, eu sou testemunha. Ela, no dia que ela achava que o pastor não vinha para a igreja, ela trancava o guarda-roupa, escondia a chave. E teve algumas 2 vezes dessa que era ceia. E uma dessas ela não deixou. A outra, o pastor com muito jeito, ela conseguiu liberar a roupa. Tem gente que bate no filho, tira sangue. Esse exemplo que eu dei, que a televisão notificou. Outra mulher que pega a colher quente, bota no rosto da criança. Bate no rosto da criança. No caso aqui na Bahia, de um menino que foi comprar alguma coisa no mercado. E quando ele voltou, aqui no sertão da nossa Bahia, ele assistiu o culto e se entregou para Jesus. Chegou em casa atrasado e falou: meu pai, eu agora sou crente. Meu amado assistente, aquele pai violento, chateado porque a criança atrasou, não respeitou, não quis nem saber o que a criança estava dizendo. Levou a criança para o quarto e bateu de tanta forma que a criança sangrou bastante. Levaram-na para o hospital e o médico urgente mandou chamar aquele pai. O pai veio desesperado quando não percebeu o que ele tinha feito. E aí, perto de morrer, aquela criança pegou a camisinha cheia de suas de sangue e disse: olha, papai, quando eu morrer, bota no caixão. Quando chegar no céu, eu vou mostrar a Jesus que não foi só ele que derramou sangue por mim, não. Eu também derramei por ele. E aquele pai saiu do quarto desesperado, querendo se matar. O homem ficou tão desesperado. Tem pais assim. E o outro pai comprou um carro novo, botou na garagem. A criança, 4 ou 5 anos, viu a pintura do carro brilhando e começou a riscar. Quando aquele pai viu que o carro dele estava todo riscado, aquele pai bateu tanto na mão que quando levaram a criança para o hospital, o médico teve que amputar a mão. E quando o pai foi lá visitar aquela criança, ele falou: papai, ó, eu não vou riscar mais seu carro porque eu estou sem mão. Eu perdi a mão, você me bateu e eu perdi a minha mão, e eu não vou poder mais riscar seu carro. E aquela inocência daquela criança, o pai saiu desesperado. Cruel é assim, é desumano, que expressa maldade, tirania, que se satisfaz fazendo mal, maltratando, atormentando. Tem crente assim também. Cuidado, na sua igreja, você deve conhecer alguém assim. Eu estou falando aqui em nome do Senhor. Tem na sua igreja crente assim, que é cruel. E pastor também que é cruel. Deus nos guarde, gente. Item 14 aqui: sem amor para com os bons. Esse aqui é demais. Se você não gostar de uma pessoa que é boa, é um espírito do diabo, só pode. Esses são odiosos, sem amor para com os bons, traidores. Eu só fico pensando no caso da cobra como um vagalume. Deus começou a perseguir o vagalume. Ô cobra, perguntou o vagalume, vou fazer 3 perguntas. A cobra irosa diz: ó, pode perguntar, eu vou lhe comer mesmo. Primeira pergunta, perguntou o vagalume: eu pertenço à sua cadeia alimentar? Não, respondeu a cobra. Eu já te fiz alguma coisa? Não, respondeu a cobra. Terceiro: por que me persegues? A cobra respondeu: eu te persigo porque eu não tolero ver você brilhar. Tem gente assim, fica mal em ver
uma pessoa boa, sente mal. Tem até mulher que não gosta que o marido seja bom. Ela é canguinha. Ela quer que o marido seja também igual a ela. Canguinha, mão de figa. Avarenta. Isso aqui é terrível, gente. É uma das qualidades dos tempos modernos. Desse final de era. 15º, traidores. Aí não precisa falar com você o que é traidor. Aquele que comete a traição, que age é traiçoeiro, desleal. E isso, às vezes, até o filho faz com o pai. Olha o que Jacó fez com seu pai. E não foi sozinho, foi com a mulher. E a sua mãe. Traidores. Ó, colocou, camuflou. Deus nos guarda, gente. Aí vem os obstinados. E 16º, característica de quem persiste, insiste, não desiste, é persistente, que não desiste facilmente de uma opinião, de uma convicção teimosa, é igual jegue. Quando eu era adolescente, e a feira livre Feira Santana, ali em frente ao mercado de arte, eu já vi na Rua da Aurora um jegue, jumento, entrar no roda de uma casa com caçoar e tudo. O homem que estava ali, mesmo usando espora, e puxou, e o jegue não obedeceu, e embocou naquele rol. E depois, aqueles caçoais engancharam no roda daquela casa, dos portões, deu um trabalho para sair. Tem gente assim, teimosa, persistente. Você fala, você mostra o errado, mas mesmo assim, obstinado, é o que Paulo fala aqui. Que Deus nos guarde. Orgulhoso, já falamos o que é orgulhoso. Vou passar por causa do horário. 18º, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Ele gosta mais do que é seu, dos seus deleites, dos seus interesses. Ele não quer ver o interesse da obra de Deus. Quando é líder, ele quer mais, ó, isso, ó. Ele não quer saber se a alma está desviada, não. Ele não quer saber se a igreja vai crescer, se vai. Não, ele quer isso. São mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 19º, tendo aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. Ô, gente, isso aqui está assim a igreja. De gente com aparência de santidade. Chega, se ajoelha ali, mas ó, o coração dele está fervendo de maldade. Quando eu cheguei aqui em 87, teve o congresso de jovens aqui em São Gonçalo dos Campos, e veio o pastor Eliseu Leonai Cabral, meu amigo, pastor em Brasília. Ele contou o caso de um diácono que na igreja era um homem santo e falava línguas estranhas, passava o culto quase todo ali, quase ninguém olhava para ninguém. Aquela santidade, aquela aparência de piedade. E um dia o pastor foi visitar aquela rua onde ele morava. E de longe o pastor ouviu que alguém gritava. Era ele batendo na filha moça. O pastor chegou na porta e a esposa veio até dizer: ô pastor, foi Deus que mandou o senhor aqui. Esse homem é tão violento que ele já me ameaçou. Se eu disser à igreja que ele é assim bravo com a gente, que ele me mata. Mas aquele cidadão na igreja era um santarrão. E tem gente assim, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem aquela pompa que ora muito, que jejua muito, e que eu sou amigo de Deus e vou orar, Deus vai matar, Deus vai ferir. Pisa no calo dele para ver se ele é servo de Deus mesmo. Pisa para ver se ele tem, se essa piedade dele é de fato de direito, ou é essa piedade aparente que Paulo está dizendo aqui. Que Deus nos ajude e nos guarde, gente. Que o teu carinho, o teu amor
O mais bonito aqui, gente, é que no final, Paulo dá uma palavra de estímulo para Timóteo. Eu acho que Timóteo ficou assim meio abismado, meio de ver tantas coisas que Paulo falou. Mas aí Paulo diz, tu, porém, verso 14 e 15, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E é o mesmo que eu quero falar para você que está aí me assistindo. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Preste atenção a essas palavras, com calma. Leia o texto que nós lemos aqui. Examine cada palavra dentro dessas nuances que eu transmiti para vocês. E procure fugir desses tipos de pessoas, ou não queira ser essas pessoas. Pai Celestial, quando a gente adentra a Tua palavra, a gente percebe que o Teu Espírito tem tantas coisas para nos ensinar. E nos sentimos alarmados muitas vezes, porque aquilo que o Teu Espírito nos quer mostrar, nós estamos longe, Senhor, longe de fazer, de atender aquilo para o qual Tu determinaste quando Tu escrevestes a palavra. Senhor, o mesmo Espírito que inspirou os escritores possa também nos inspirar na hora que vamos ler. E, acima de tudo, nos dê coragem, Senhor, de poder ler e lutar, vencermos a nós mesmos e poder cumprir o que Tua palavra nos manda. Eu te peço, por favor, desses que estão nos assistindo, aqueles que hão de nos assistir pelos YouTube, pelas redes sociais. Abençoe cada um, no nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. Meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Muito bem, gente. Muito obrigado pela assistência de vocês. Obrigado por estar sempre nos acompanhando. Muito obrigado. Vai lá, dá um like lá no YouTube e compartilha esses vídeos para aquelas pessoas que precisam. A carência de gente que entenda a palavra de Deus está difícil. Boa noite.